crianças, terceiro domingo do Advento, domingo, o nome é bonitinho, Gaudete. Vai falar de uma palavra em português que é muito bonita, Gaudium, que quer dizer uma alegria interior profunda, causada, em geral, por algo ligado ao transcendente. Portanto, uma alegria que tem um ser religioso. Hoje, no entanto, nós vamos falar sobre a preparação. E por que nós vamos falar sobre a preparação? Este é o modo em que, na primeira parte do Evangelho, nós vemos da boca de João Batista. Ele vai dar indicações aos diversos grupos da sociedade de como se prepararem para receber o Messias. E aqui nós temos que ter clareza de algo que acontecia naquele tempo com o povo de Israel. Por muitos anos, mais do que muitos anos, por milhares de anos, o povo de Israel ficou numa profunda expectativa com a vinda do Messias. E essa expectativa, essa espera, não era uma expectativa fraudulenta. Ou seja, eles não estavam esperando algo que não iria acontecer. Contrário, toda a esperança do povo de Israel era colocada nas mãos de Deus. E aquele povo que tinha consciência de que Deus não trairia eles. E se nós trouxermos para a nossa vida, quantas vezes eu e você tivemos dificuldades de colocar as nossas expectativas em Deus? E queríamos ou tentamos resolver as coisas segundo o nosso modo, meio que desconfiando que Deus iria nos ajudar. Mas eu e você também sabemos de uma coisa, que sempre temos com os pulos na água, porque Deus nunca nos traiu. E se um dia alguém disser, Deus me traiu, desculpa que eu digo em primeira pessoa, eu deixo o sacerdócio imediatamente. Porque eu tenho certeza absoluta que o nosso Deus não é um Deus traidor. Quando Ele promete, Ele cumpre. O que Ele faz é nos educar para a promessa, nos educar para compreender quais são os desígnios dEle para a nossa vida. Esse é o Deus. Nos educa, exige de nós uma responsabilidade, nos dá os parâmetros para que nós possamos ter uma expectativa que vale a pena, não é uma besteira. E essa expectativa, ela só existe porque tem uma certeza, portanto essa promessa tem algo concreto, tem algo real, que espera e pelo qual nós podemos caminhar. E a primeira leitura de Sofonias é muito interessante porque vai nos dizer isso. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, porque o Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos, o rei de Israel é o Senhor, ele está no meio de ti. Portanto, as nossas expectativas cristãs são plausíveis porque o Senhor está conosco. Portanto, não temos mais nenhum. Somos chamados a nos colocar dentro desta dinâmica. Somos chamados a nos colocar dentro dessa expectativa, porque existe uma promessa concreta. Muito bem. Nisso a gente pode imaginar, não agora, final de ano, vejo um encontro que tem estando com as famílias. É interessante que as crianças estão numa grande expectativa, né? Porque o papai e a mamãe dizem que vão viajar. Aí a molecada já começa a contar dia, começa a contar no calendário, nós vamos viajar, e aí começa a criar essa expectativa na criança, começa a arrumar mala, começa a pensar o que vai acontecer. Por que ela entra nessa dinâmica?
Ela entra nessa dinâmica porque aquilo que o pai disse é verdade. Ela confia no pai. Portanto, a nossa expectativa, ela só tem sentido se tem uma promessa verdadeira, se tem algo que pode ser cumprido. E quando nós identificamos que isso é realizado, então nós começamos a nos preparar, como as crianças se preparam para as férias. Como o papai e a mamãe preparam bem antes, depois que comunica, a criança começa a se preparar. E é interessante que essa preparação, ela exige muita coisa de nós. Por exemplo, o papai e a mamãe falam para a criança assim: você vai viajar se você passar de ano, né? Aí a criança começa a estudar para passar de ano. Não é assim que acontece? Vocês passaram de ano, né? Mariana, você passou de ano, né? Isso é importante. Aí a pessoa começa a estudar: olha, nós vamos viajar se você se comportar direitinho. Então, a criança começa a deixar de lado o que não é bom para receber algo maior. Portanto, na expectativa você tem uma preparação. Posso usar um outro exemplo também muito bonito que nesse 1 ano e meio de paróquia eu pude tocar. Quando as mulheres ou o casal vem para mim dizer que estão esperando um filho. E aí ele começa a mudar a casa, começa a se preparar, começa a pensar as coisas, começa a pensar na roupa da criança, isso e aquilo. Mas por quê? Existe alguém, tem uma promessa, tem uma coisa concreta. E na nossa vida espiritual não é diferente. Porque nós nos preparamos para receber alguém, Jesus. E aí nós temos que entrar agora dentro de uma coisa chamada exame de consciência, para que a nossa preparação seja bem feita. O que é que em nós não nos permite ainda chegar perto de Jesus? Foi a pergunta que o povo fez aqui: o que devemos fazer? A resposta mais rápida e pronta é: deixemos de lado os nossos pecados. E era o que o povo aqui fazia. Veja, João Batista disse para todo mundo: não faça isso, exerça a justiça, dê de comer aos pobres, procure usar o seu papel, a sua profissão de maneira justa. Veja, nós que estamos nos preparando para receber Jesus Cristo, não podemos andar ali com um coração pesado, com mágoa, com rancor, com injustiça, com egoísmos, com mesquinharias. Essa preparação já muito próxima, daqui 10 dias é o Natal, exige da gente, primeiro, ter a certeza que Jesus Cristo está conosco, Ele vem ao nosso encontro. E porque, como na leitura de São Curias, Ele está presente, Ele está no meio de nós podemos deixar de lado aquilo que é mal. Eu sempre repito, e vou repetir até o meu último dia, até a minha última homilia: nós não queremos o mal. E mais, nós não queremos o mal e temos um caminho para deixar o mal, que é o mais bonito, porque nós temos Jesus, aquele que veio ao nosso encontro, que nos fala como amigos, que nos ensina o caminho ao qual nós somos chamados a seguir. Ele está conosco. E deixar as coisas ruins, ela nos ajuda a abraçar aquilo que é bom. Voltamos no exemplo da criança que está se preparando para viajar. Ela vai fazer tudo bonitinho, porque a alegria da viagem é maior do que a desobediência. Porque a alegria da viagem é maior do que fazer a partilha de estudar. Ou seja, é preferível estudar muito, porque vale muito mais a pena estudar muito, porque eu vou ter uma grande alegria. O pai e a mãe, quando se percebem receber o dom do filho em gestação, começam a fazer acertamentos na vida que talvez, se o filho não tivesse, não faria. A alegria é muito maior, vale mais a pena. Então, se preparar para o Natal do Senhor não é algo que nós fazemos simplesmente, que coisinha de coração. Não, nós fazemos isso pela certeza do fato que o Senhor vem ao nosso encontro e Ele não nos trai, porque a expectativa que temos é uma expectativa certa. Por isso, nós não precisamos ter medo de nos preparar. Não ter medo de deixar de lado aquilo que nos impede de encontrar
ou melhor, de acolher Jesus que vem para nós no Natal. Um dos exercícios que a gente colocou no nosso calendário de advento era um dos exercícios de hoje. É telefonar aos amigos e parentes que faz tempo que a gente não fala. Espero que você tenha feito isso, porque é muito legal isso. E talvez pedir perdão, talvez dar um oi, se preocupar com o outro. E tudo isso em nome de Jesus que está conosco. E aí a nossa alegria tem sentido. Porque não é a alegria que o mundo nos dá. A alegria que o mundo nos dá é uma alegria sentimental. O que faz o sentimento? Ele nos deixa um rastro de destruição. Ele no momento te deixa ali legal, não sei o quê, e depois ele acaba numa tristeza. A alegria de Jesus não, é uma alegria estruturada, que não é só sentimental, ela compreende o homem inteiro, também o sentimento, mas a nossa razão, a nossa psicologia, as nossas relações, as nossas circunstâncias de vida. É uma alegria estruturada, é uma alegria que abre-se para uma alegria maior. E aí nós vamos abrindo sempre para alegrias e alegrias. Isso chama-se desejo do infinito. Veja, Jesus Cristo nos dá isso, São Paulo nos exorta na segunda leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando nós nos alegramos com as coisas do mundo, em geral nós estamos indo pelo caminho ruim. Tem gente, desculpa que eu falo isso, eu não gosto muito de dizer essas coisas, mas por exemplo, essa semana muita gente mandou mensagem alegre porque uma determinada pessoa do país não estava bem. Vocês sabem de quem eu falei. Isso, para um cristão, deveria ser uma vergonha. Porque nós não podemos nos alegrar com o mal do mundo. Por mais que eu não goste daquela pessoa, por mais que ele seja meu inimigo, o Evangelho vai me dizer que eu tenho que amar o meu inimigo e abençoar quem me persegue. Essa é a nossa lógica. Essa é a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, não naquilo que o mundo propõe. E a nossa preparação, ela é alegre. Nós deixamos de lado aquilo que é mal em nós, porque nós encontramos Cristo, que veio ao nosso encontro na carne, nos preparamos nesse tempo litúrgico para encontrá-lo, mas sobretudo, porque nós temos uma segunda vinda do Senhor, que é a vinda no fim dos tempos. E como acontecerá isso, não sabemos. O povo de Israel ficou na expectativa por milênios, o Senhor apareceu. Nós estamos na expectativa há 2000 anos, mas Ele virá. E portanto nós transformamos a nossa vida segundo essa expectativa, segundo essa esperança, que o Senhor vem ao nosso encontro, e repito, e nós temos um privilégio porque nós somos batizados. E me comove muito. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria muito que você colocasse isso no seu coração hoje. Papa Francisco, ele chamou o jubileu do ano que vem, chamado Peregrinos da Esperança. Nesse mundo completamente sem esperança, neste mundo que as pessoas não sabem para onde caminhar, não sabem peregrinar, Papa Francisco vai dizer peregrinos da esperança. Eu e você somos chamados a caminhar dentro de uma esperança. Mas qual que é a esperança? A esperança é Cristo. Caminhamos em direção a Ele e sabemos que Ele também vem em direção a nós. E esse é a segunda característica do Advento. Preparamos-nos para a vinda do Senhor na carne, que nos une há 2000 anos. A festa de Natal nos une, esse acontecimento há 2000 anos. E nos preparamos para a segunda vinda do Senhor. Ontem eu fiz essa pergunta na homilia, né? Se nós soubéssemos que Jesus viria daqui a 1 minuto, o que você ia fazer para se preparar? É exatamente isso que você tem que pensar. Se Jesus vier agora, tem gente que tem medo. Opa, né? Se Jesus vier agora, estou perdido. Não perderia. Se Jesus vier agora, é alegria, né? Vamos para cima. Se Jesus vier agora e você está com medo, tem coisa para mudar. E aí nós vamos trabalhar para isso. Vamos nos preparar para isso. E esse é o sentido das grandes festas litúrgicas, não tempos litúrgicos, não, da Quaresma e do Advento. Ou seja, perceber em nós aquilo que está em dissonância com a proposta de Cristo. Aquilo que não é próprio nosso.
que nos falta na espiritualidade. E nesse dia, nesse terceiro domingo, que Natal se aproxima, somos chamados a meditar isso. O que é que você ainda precisa fazer? Qual é a preparação que você ainda precisa atuar para acolher Jesus no Natal? Qual é a preparação que ainda nos falta, caso se Jesus tivesse aqui? Jesus espera de nós essa resposta, esta responsabilidade. Que possamos, nessa praticamente última semana, nos preparar mesmo, com muita seriedade, com muita responsabilidade, para acolher Jesus. Tire os pesos do seu coração, tire os pesos da sua vida. Alegre-se no Senhor, porque é Ele que fundamenta a nossa expectativa e, portanto, a nossa obrigação. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja.